Muito bem. Paradigmas da inter-relação do cristão e a cultura. É interessante que, desde a época de Jesus, ali em João capítulo 4, quando ele choca aquela mulher, a mulher samaritana, em termos culturais, em termos socio-religiosos, havia uma barreira entre Jesus, ele um judeu, e ela uma samaritana. À medida que o cristianismo avança ali no livro de Atos, e algumas regiões começam a passar pelo processo da conversão, aqueles antigos pagãos, aqueles antigos escravos e senhores, agora debaixo de uma nova mentalidade, começam a sofrer o choque do como lidar com a sua vida real, a sua vida do dia a dia, no entanto, como cristãos. É interessante ver muitas das orientações de Paulo, quando ele fala justamente sobre o ser mulher, o ser homem, o ser grego, o ser judeu, o ser senhor, o ser escravo, causava alguns conflitos na mente dos cristãos. Por exemplo, Gálatas, por exemplo, Efésios, Colossenses, o próprio livro de Filemão, a carta de Paulo a Filemão, apresenta essa tensão na relação do cristão, daquele novo convertido, com a realidade totalmente inversa e avessa ao cristianismo. Um pouco de tempo mais passa, chegamos no século II, um homem chamado Tertuliano, de Cartago, um dos grandes teólogos do século II, levanta a questão de que não pode haver qualquer relação da teologia com a filosofia. É como se a teologia não pudesse dialogar com a filosofia, porque elas tratam de coisas diametralmente opostas, e não pode haver qualquer relação de Jerusalém com Atenas, da teologia com a filosofia. Alguns outros, discordando de Tertuliano, vão de cabeça na filosofia, passando a olhar o cristianismo e a teologia sob a ótica da filosofia, sob a ótica das categorias humanas do pensamento, da existência, da cultura, da religião, da política e por aí vai. Um pouquinho de mais de tempo passa, chegamos no período monástico, quando há um início de corrupção, de corrosão da igreja, então chamada Igreja Católica, era a única que existia, e por causa dessa corrosão, alguns grupos de cristãos chamados dissidentes, eles começam a se opor à igreja e então eles vão viver nos mosteiros, vão viver nos desertos, porque eles percebem que a presença do cristianismo no mundo estava se deixando contaminar pelo mundo ao invés de cristianizar esse mundo. E ali há um primeiro cisma dessa relação do cristão com o mundo presente. Quando esses grupos percebem que, na ideia deles, a forma de se viver cristianismo puro é fora do mundo, é fora da cultura. Entra um período bastante sombrio na história da igreja, na história do mundo, chamado Idade Média, onde há essa predominância do poder católico, predominância da mentalidade católica que se opõe a tudo aquilo que é chamado temporal. Porque a igreja, o cristão, deve viver sob a ótica do eterno, deve viver uma vida muito mais etérea, muito mais contemplativa do que propriamente conectada com o mundo presente. E a Igreja Católica, de alguma forma, arrasa aquele período onde muito da própria produção artística, produção teológica, hermenêutica, filosófica, e em tantas outras áreas, acabam sendo colocadas de lado. Porque a igreja entende que a forma do cristão viver no tempo presente é com os olhos fixos na eternidade, sem qualquer conexão com a presença, ou com o mundo presente. Passa um pouquinho mais de tempo, final da Idade Média, surge o chamado período escolástico, onde o estudo das Escrituras está preso nas universidades, está preso naqueles ambientes mais formais de se pensar sobre Deus, e isso acaba não chegando ao cristão comum, aquele indivíduo que vivia a sua realidade no trabalho, na família, no campo, nas artes, nas mais variadas áreas do ser humano. Então, a própria igreja vai deixando cada vez mais de lado esse cristão. Há uma queda assustadora na própria evangelização, porque a igreja, o cristão, e gente, até a Reforma Protestante, quando eu falo igreja, era a única que existia, a Igreja Católica.
Um ou outro era o grupo dissidente, mas havia a predominância dessa igreja católica. A própria evangelização, ela cai assustadoramente, porque a igreja, ela se fecha dentro das suas paróquias, dentro das suas catedrais, e ela deixa de ser relevante no tempo presente, ela deixa de ser relevante naquele que era o seu público primário, ou seu público-alvo inicial, alcançar os perdidos. Então há essa volta para si mesma. Quando surge a reforma protestante, uma das preocupações de Lutero e dos reformadores é que houvesse um resgate da igreja em termos temporais, em termos do mundo presente. Qual é o impacto que a igreja causará, por exemplo, na educação? Algumas das cartas que Lutero envia aos príncipes, aos governantes das nações cristãs, diziam respeito à política, diziam respeito à música e diziam muito respeito também à educação, porque na mente de Lutero, na mente de Calvino, Zwinglio e tantos outros, Teodoro Beza, é que essa igreja deveria causar um impacto tal na sociedade que ela viesse a formar cristãos melhores, não apenas para Deus, quanto também para o mundo presente. E é interessante que na Reforma Protestante cai aquela divisão que por muito tempo a Igreja Católica pregou e permanece até os dias de hoje, de que há uma distinção entre o eterno e o temporal, entre o santo e o profano, entre a igreja e o mundo. Com a Reforma Protestante, e depois muito mais potencializada pelo puritanismo, essa ideia, essa visão dicotômica, dualista do mundo, ela é tentada a ser colocada abaixo. Por quê? Para um cristão verdadeiro, não há distinção entre temporal e eterno, entre santo e profano. Por exemplo, quando Calvino diz o seguinte, falando sobre o trabalho. A dignidade do homem em trabalhar, que para muitos era visto como uma maldição de Deus. Calvino diz o seguinte: um camponês enquanto planta é tão santo, é tão digno diante de Deus quanto um pastor enquanto prega. Porque havia aquela divisão da mentalidade em que Deus estava com aqueles que se afadigavam com as coisas do reino. Todos os outros é como se estivessem debaixo da disciplina divina. Porque foi isso que a igreja cultivou ao longo do tempo. Passa-se um pouquinho mais de tempo, chegamos no Iluminismo, século XVIII, Iluminismo tanto inglês quanto francês, em que é uma revolta muito grande contra toda a instituição religiosa, contra a revelação, contra o cristianismo, contra tudo que pudesse transparecer ou carregar algum resquício de religiosidade. Por quê? Porque durante muito tempo foi exatamente isso que a igreja fez com a ciência, foi isso que a igreja fez com os avanços do pensamento humano. Ela matou isso. A história da Inquisição nos diz um pouco sobre isso. Quando o indivíduo decidia pensar e esse pensar não batia exatamente com as ideias católicas, a igreja mandava matar, exilava, confiscava os livros ou abafava. Então o iluminismo inglês, ele surge com a perspectiva de se revoltar contra o sistema católico, o sistema religioso de pensar o saber humano. E aí caminha-se para o lado oposto. Tudo agora que é religioso, tudo aquilo que diz respeito à revelação de Deus é contra a inquirição humana e, portanto, fora dos nossos interesses. Do século XVIII em diante, decide-se riscar do vocabulário, dos dicionários, qualquer verbete que transpareça a ideia ou comunique a ideia da religião, da fé, da revelação, do cristianismo, seja lá o que for. O oposto agora. Agora é um mundo se voltando contra o cristão, dizendo que esse cristianismo não mais é relevante para a nossa cultura. O próprio cristianismo na Europa do século XIX caminha de uma forma tão bizarra, de uma forma tão depravada, tão sem graça, insossa, que um filósofo, Friedrich Nietzsche, decreta ou declara a morte de Deus, apregoando a implausibilidade de Deus. Deus já não é mais necessário. Deus já não é mais importante para o tempo presente, porque já superamos a ideia
de Deus. Então, aquilo que por muito tempo caracterizou a busca da Igreja Católica em se distanciar do mundo, se exclusivizando, agora é o mundo se exclusivizando de tal forma que tudo aquilo que diga respeito a Deus é posto de lado. E aí começa a grande dificuldade do século XIX para cá, dessa relação cada vez mais tensa do cristão com o mundo presente, do cristão com as várias áreas do saber que o cercam. E pessoal, não é muito diferente nos dias de hoje. Quando nessa ideia de paradigmas, né, aquilo que estabelece as crenças, aquilo que estabelece a conduta, o pensamento a respeito de algo, tem causado profundas confusões no nosso cristianismo, aí eu vou trazer para nós evangélicos brasileiros. Quando, por exemplo, vemos um Marco Feliciano como o líder ou o responsável pela Comissão de Direitos Humanos e diversos grupos cristãos a favor ou contra, ou apedrejando ou tentando livrá-lo da fogueira, porque há uma mentalidade em determinados grupos que se o cristão dominar a política e conseguir fazer prevalecer o cristianismo no mundo, então teremos liberdade de culto. É por isso que a bancada evangélica cresce. Aqueles que estavam semana passada aqui na palestra do Marcos Granconato sobre igreja emergente, uma das palavras que tem definido a igreja emergente é a chamada teologia encarnacionista. O que é teologia encarnacionista? O cristão ele deve estar por demais encarnado no tempo presente, na cultura. Ele encarna tudo aquilo que é ser um homem pós-moderno para que haja pontos de contato com aquele a quem ele deseja levar para Deus, embora eles não saibam exatamente o que queira dizer levar para Deus. Essa é a tensão que nós enfrentamos. E aí surge um homem na história que em 1951, um homem chamado Richard Niebuhr, ele escreve um livro chamado Cristo e Cultura, e esse livro se torna o modelo ou a lente pela qual os últimos 60 anos, teólogos, pastores, antropólogos, linguistas, cristãos em comum, em geral, passarão a olhar nessa inter-relação de Cristo e cultura. Ele estabelece 5 abordagens, são elas: Cristo contra a cultura, o Cristo da cultura, Cristo acima da cultura, Cristo e cultura em paradoxo, Cristo, o transformador da cultura. Depois eu posso disponibilizar esse material, mas o resumo da abordagem de Niebuhr é a seguinte: Cristo contra a cultura. Toda e qualquer atitude do cristão deve ser em rejeição à cultura. Não pode haver qualquer relação do cristão com a cultura, porque eles são opostos. Tá bom? Eles não se bicam, eles não podem coexistir. O cristão sequer pode lançar mão de algum elemento cultural. Porque a compreensão é de, por causa da corrupção humana, do gênero humano, do pecado e da própria intervenção de Satanás, tudo aquilo que é manifestação cultural, seja política, filosófica, artística, educacional, racial, seja qual for a manifestação, tudo isso é a priori pecaminoso e, portanto, rejeitado por todo cristão. Então o Niebuhr ele vai propor exatamente, geralmente grupos que tentam sair do mundo, ou meio sectários, dissidentes, eles têm essa tendência. Nós não queríamos estar no mundo. Essas seitas fatalistas, sabe, meio suicidas, alguns deles pensam isso. Esse mundo está totalmente podre, sob o domínio de Satanás, queremos nos livrar dele rapidamente. Então essa é a primeira abordagem, que Cristo está predominantemente, o cristão está predominantemente contra a cultura e vice-versa. Segunda abordagem, o Cristo da cultura. E pessoal, essa daqui é a tendência pós-moderna dessa inter-relação cristianismo e cultura. Em que, por estarmos no tempo pós-moderno e vivermos no tempo presente, nós cristãos, entre aspas, porque a terminologia é interessante, mas a conceituação da terminologia é perigosa.
Porque estarmos no tempo presente e querendo alcançar o homem pós-moderno, nós devemos nos afeiçoar a ele, nós devemos assimilá-lo, é quase que meio uma interpenetração com essa cultura, com esse homem pós-moderno, fazendo de nós o exemplo ou o protótipo do que é ser um cristão pós-moderno a fim de alcançar esse indivíduo perdido. Então há uma assimilação tão estreita que em muitos casos você não consegue sequer perceber o que é cristão daquilo que não é cristão. Vocês do CLD que estavam fora a semana passada, vocês podem tentar pegar o áudio do que foi a palestra do Marcos Granconato na quinta-feira passada, em que ele tratou um pouquinho mais sobre essa realidade da igreja pós-moderna. Ok? Então Cristo e as expressões mais elevadas da cultura estão em concordância. Dá para caminhar sem problema, elas não são tensas. Essa abordagem percebe que a cultura está basicamente ou parcialmente boa, não há problema com a cultura. E são igrejas que normalmente têm uma relevância sociocultural muito grande. Não estou menosprezando o trabalho delas, é uma pequena avaliação, sim. Normalmente são igrejas extremamente relevantes, trabalhando com crianças carentes, trabalhando com aquelas camadas rejeitadas da sociedade, mas a um custo altíssimo do evangelho. É quase que um em detrimento do outro. Abre-se mão do cristianismo para assimilar, absorver os elementos culturais. Terceira abordagem, Cristo acima da cultura. Naquela visão hegeliana de filosofia, toda tese tem uma antítese, pela confrontação de ambas produz-se uma síntese. Essa é a proposta. Tá? Você tem Cristo, você tem cultura, você produz um choque entre ambos, e aquilo que sai, ou o caldo disso daí, é que então você adota como a sua participação na cultura. Tá? Eu me valho da cultura, há participações dessa cultura no meu cristianismo, mas o meu Cristo está acima disso. Tá bom? Eu não rejeito, eu não adoto integralmente, mas a minha conexão primária é com Jesus. Quarta abordagem, Cristo e cultura em paradoxo. São aparentemente contraditórias, mas podem coexistir. É como muitos durante a história, e talvez haja uma profunda influência de Platão aqui, quando ele estabelece aquela ideia dual do mundo, o mundo das ideias e o mundo fenomenal, o mundo que nós vemos, existimos e participamos, e esses mundos estão em tensão. Esses mundos, eles são contraditórios. Contraditórios não, eles são paradoxais. Eles coexistem, mas eles não se bicam muito, eles não se relacionam muito. Tá? Então você está na cultura, você não tem como fugir da cultura, mas você fará o máximo possível para não se envolver com ela. Tá? Porque o teu Cristo está acima da cultura. Ok? Essa cultura é basicamente má por influência do pecado e do mal. E por fim, Cristo, o transformador da cultura. Cristo é o exemplo máximo ou o ideal do que deve ser um indivíduo redimido pela cruz, vivendo no tempo presente. É interessante ver a história da imagem de Jesus ao longo dos últimos séculos. A maneira como pessoas retrataram Jesus. Em que alguns, especialmente as turmas aí, o pessoal das chamadas hermenêuticas das minorias, o que é isso? A hermenêutica negra, é a hermenêutica sexual, homossexual, é a hermenêutica do pobre. Tá? Essas minorias normalmente vão para as Escrituras tentando achar em Jesus algum ponto de conexão com a realidade de vida deles para então apelarem a esse Cristo como que dizendo, nós devemos viver como Jesus, porque Ele é o nosso exemplo. Não sei o quanto vocês têm rodado sites aí de hermenêutica, mas é interessante que esse é o ponto básico dos homossexuais, falando sobre o relacionamento de Jesus com os seus discípulos, especialmente o amado que reclinava no seu peito. Por quê? Então vamos tentar buscar em Jesus o modelo
do que é um cristão imerso na cultura. Agora, tem alguns aspectos interessantes nisso daí. Porque é verdade, eu creio que muitos elementos da cultura estão corrompidos pelo pecado, estão distantes de Deus por definição. É interessante que a palavra que Deus usa lá em Gênesis, capítulo 1, quando ele fala que cria o homem e mulher para cultivarem. A raiz da palavra ali, de cultivar, é a mesma raiz que deu origem à palavra cultura. Então veja que cultura não é predominantemente contra Deus ou inversa aos desígnios de Deus. O que nós deveríamos questionar como cristãos é como nós lidamos, e aqui tem muito mais coisa do que tempo para tratar, como nós cristãos lidamos com esses desafios de um Deus que nos criou para a cultura, para o cultivo, para a vivência no tempo presente, é aquele mandato de Deus para o cultivo do jardim, para a procriação, para a manutenção dos próprios desígnios de Deus. Deus decidiu que ele agiria por meio do homem. Há um missiólogo chamado David Bosch, que ele cunha uma expressão chamada Missio Dei. O que é isso? É a missão de Deus no mundo e na história. E nesse agir da missão de Deus, ele decidiu usar pessoas como eu, como você, em que ele não desprestigia ou ele não nega a cultura, mas uma vez dentro dessa cultura, do tempo presente, como cristãos, nos faz participantes, como agentes da transformação. E aqui é que eu vejo, pessoal, alguns desafios que nós temos como cristãos. Infelizmente, para alguns, o cristianismo é simplesmente um evento. Eu tenho chamado isso de cristianismo evento. Eu vou para a aula no seminário, ou a pessoa lá na igreja vai para o trabalho, ou ela tem um namorado, ou ela acessa a internet, e também ela tem o cristianismo. É um elemento a mais. É quase que um compromisso em que ela pica o cartão semanal ali da sua responsabilidade cristã. Diferentemente daquela que eu vejo, que é a abordagem bíblica, muito, muito difundida pelos reformadores, pelos puritanos, a ideia de corandeu. Não. O cristianismo não é um evento da minha vida. O cristianismo não é um departamento da minha vida. O cristianismo é a maneira pela qual eu vejo a minha vida. Eu interajo com o mundo à minha volta. Esteja eu onde estiver. Então, é a lente, trazendo lá o último tópico, né? É a lente pela qual é a cosmovisão, é a maneira como eu leio, compreendo, interpreto e interajo com a sociedade à minha volta. Essa é a minha conceituação de cosmovisão. É a maneira pela qual você lê, compreende, interpreta e interage com o mundo à sua volta. Se o seu pressuposto não é cristão, se o seu pressuposto não é, corandeu quer dizer vida diante da face de Deus, em algum momento ou você rejeitará a cultura ou você estará por demais imerso na cultura, abrindo mão dos seus elementos cristãos. Precisamos estabelecer uma cosmovisão bíblica. Outra ilustração que eu tenho usado, a segunda ali, é que para muitos o cristianismo, e vocês já me ouviram falar em algum momento, pelo menos alguns, é que para muitos o cristianismo é simplesmente como a vida, a existência, a história humana é como um grande armário cheio de gavetas. Você tem a gaveta do lazer, você tem a gaveta do seminário, você tem a gaveta da família, você tem a gaveta da vida pessoal, você tem a gaveta dos seus sonhos e projetos e você tem a gaveta do cristianismo. E essas gavetas, elas têm paredes espessas o suficientes para não se comunicarem entre si. Então, quando eu abro uma, é como se fosse impossível abrir a outra. Ou eu sou cristão, ou eu sou outra coisa. E vocês sairão daqui em pouco tempo, seja para o ministério, seja para a sequência aí, da sua vida profissional, acadêmica, seja o que for, em algum momento se sentirão tentados exatamente a isso. A abrir mão de tudo aquilo que aprenderam em termos bíblicos, a favor da sua imersão agora no mundo selvagem. Ou na selva de pedra, como muito bem Paralamas cantou. Eu vejo que, pela perspectiva bíblica, se a gente quer continuar usando a ilustração do armário, eu creio que a vida do cristão deveria ser um grande armário monobloco, sem gavetas, sem divisões, em que tudo coexiste simultaneamente. E que sim, pela ótica cristã, pela ótica teorreferente, né, Deus no centro de todas as coisas, eu interajo com todas as demais, sem, contudo, abrir mão do meu relacionamento com Deus.
Gente, eu vejo que esse é um dos nossos desafios como cristãos. Sim, nos valemos da tecnologia, nos valemos da arte, não criando paródia. Eu acho que o cristão deveria ser mais criativo quando ele pega simplesmente uma música de sucesso, e talvez uma das mais bizarras que eu tenho escutado foi aquela tal do Creu, que depois vem um bisonho de um cristão e coloca céu no lugar. O que é isso? Não, e sabe o que é interessante? Esse camarada faz sucesso. Gente, o que é o cristianismo para nós? Na nossa relação com o mundo à nossa volta? Deveríamos ser tão alienados? Ou, como disse Jesus, rogo por eles, porque estão no mundo, mas não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O cristão deveria construir uma correta compreensão do mundo, porque foi para o mundo que Jesus nos enviou. Se você tem dúvida disso, leia depois João capítulo 17, a chamada oração sacerdotal de Jesus, em que ele intercede pelos seus discípulos e por nós. Porque Jesus orou por mim e por você naquele momento, que ele diz que ele estava intercedendo por aqueles que ainda haveriam de vir. E uma das palavras mais recorrentes em João 17 é a palavra mundo. E no conceito de Jesus, é para o mundo que ele nos enviou, sem contudo nos permitir ser mundanos. Aqui tem apenas alguns textos para começar uma discussão na expectativa de que os palestrantes tratem essa semana. Colossenses 1. Cristo é o agente criador de tudo o que existe, bem como aquele em quem todas as coisas, por definição, ganham o seu real sentido de significado. Alguns dizem que a música foi criada pelo diabo. Não creio nisso. Porque o ser humano é incapaz de qualquer coisa que venha servir aos desígnios de Deus, de criar por ele mesmo. Há uma analogia muito legal, ela não é bíblica, mas ela retrata o que talvez possa ter acontecido. O primeiro capítulo do livro Silmarillion, de Tolkien. A maneira como Ilúvatar, o senhor soberano ali de Tolkien, como ele cria todas as coisas. E é interessante que fala que ele cria pela música, e o pecado é a nota dissonante. É a nota que grita contra a música do Criador. Em Cristo tudo ganha o seu sentido. A música, a arte, a política, a educação, a filosofia, inclusive a teologia. Porque é possível teologia sem Deus. 1 Pedro 3,8, preguei esse texto algumas semanas atrás, quando fala das reações adequadas do cristão diante de um mundo perverso à sua volta. Um mundo contra Cristo. E a tendência é que ele piore o suficiente para eu e você, cada vez mais, nos sentirmos desconfortáveis com esse mundo. Gente, quando nos sentimos por demais pertencentes a esse mundo, nós já perdemos a conexão com o transcendente. Que nos diz, inclusive, lá o penúltimo texto, Filipenses 3,20, diz que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos a vinda do Salvador, mas ainda, conforme 1 Pedro, estamos no tempo presente como peregrinos. Essa é uma atenção para nós. É o viver o hoje com a mente no amanhã. E pelo amanhã, definir como eu vivo o meu hoje. Como eu lanço mão dos recursos à minha volta. Mateus 5, Jesus fala que é no tempo presente que nós vivemos resplandecendo a luz de Cristo, a luz dele, com o propósito de, por meio das nossas boas obras, e boas obras no Novo Testamento quer dizer predominantemente a vida para a qual Deus te salvou em Jesus, é por meio delas que nós testemunhamos a pessoas quais são os desígnios de Deus às pessoas no tempo presente. Atos 13 diz que Davi serviu a sua geração. Ele estava conectado com a sua geração, entendendo que os desígnios de Deus se cumpririam por meio dele na sua geração. E a minha sensação é que muitas vezes nós cristãos estamos normalmente uma geração atrasada do público com o qual normalmente trabalhamos. Eu não estou dizendo uma assimilação de mentalidade ou lançar mão de recursos. Não, eu estou dizendo em termos de conexão, de amizade,
conexão de preocupações, conexão de parar para pensar como o indivíduo pensa, que é o que levou Davi ali em 1 Crônicas 12, a escolher 12 mil homens da tribo de Issacar, porque eram conhecedores da época e saberiam dizer como Israel deveria agir diante daqueles novos desafios. Gente, falta cristãos conhecedores da nossa época. Já citei isso para vocês, uma certa conversa que eu tive uma vez com um cristão, em que estávamos conversando sobre política, economia, atualidades. E ele disse, eu não preciso saber nada disso. Eu falei, é mesmo? Por quê? Eu falei, não, eu sou evangélico. Uma topeira. Não, você entende? Eu sou evangélico. Sabe? E daí? Isso quer dizer que você não lida com as questões do dia a dia, do presente? Você tá onde? Sabe? Conhecedores da época, para discernirem como o povo de Deus deve agir. E por fim, Romanos 12, não vos conformeis com este século. Nós estamos nesse mundo. O desafio é não nos deixarmos conformar com a mentalidade, com a proposta, com tudo aquilo que vem a ser contrário a Deus e sua palavra. A minha oração, e tem sido essa, a minha e dos 4 cavaleiros que comigo estão, durante essa semana na conferência, Juliano, Daniel, ore por ele, está com suspeita de pedra no rim, Everton e o Vitor Galvão, a nossa oração tem sido para que Deus use dessa semana os palestrantes, do Silas Tostes, Marcelo Gualberto e Carlos Oswaldo, para nos fazer pensar, levantar a discussão de como nós, como cristãos, interagimos com a cultura à nossa volta. Vamos orar? Deus, obrigado que o Senhor enviou Jesus ao mundo e Ele veio para perdoar pecados, resgatar cativos, para pagar o preço da nossa maldade. Pai, que a semelhança daquele choque que Cristo produziu na vida da mulher samaritana, na vida do publicano, na vida dos pobres, na vida dos políticos da época, dos partidos religiosos, das autoridades e ricos. Que a semelhança de Jesus, o Senhor nos use para produzir um sério e profundo impacto na nossa geração, no tempo presente. Livre-nos, pois, ó Deus, de viver alienados ou extremamente envolvidos com o mundo, de tal forma a perdermos a perspectiva do transcendente. Pai, nos dê equilíbrio, nos dê percepção correta, como Jesus, que veio por causa de uma missão, nunca a perdeu de vista, mas parou, conversou com pessoas, interagiu com gente carente da Tua glória. Nos dê uma boa semana, Pai, esse é o nosso desejo, que aproveitemos com dedicação, que nos dediquemos à atenção, de tal forma que o Senhor fale aos nossos corações até o final dessa semana. Pedimos pelas agências que ainda chegarão, os palestrantes, tantos detalhes ainda a serem organizados até hoje à noite no começo da conferência. Nos dê um bom dia. Amém.